Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6. E o nosso tema é olhando para a direção errada. Muitas vezes a gente pode acontecer de nós termos a direção certa e ficarmos olhando para a direção errada, ou seja, para o pecado. Porque ser tentado é isso. Nós sermos tentados, muitas vezes pode acontecer a gente ser tentado, nós temos a direção certa e ser tentado a olhar para a direção errada, ou seja, para trilhar também a direção errada. No nosso texto principal, que está em Salmos 101, 3, diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. Muito interessante isso, por quê? Não coloquei o que é mal diante dos vossos olhos. Por quê, meus irmãos? Os olhos são as janelas da alma. Nós somos atraídos por aquilo que nós olhamos, por aquilo que a gente vê. E aí a gente erra e peca por aquilo que nós enxergamos. Então veja que quando você coloca alguma coisa diante dos seus olhos que não é de Deus, principalmente aqui vai falar do pecado de Davi, o pecado de Davi que foi um adultério, mas na vida do jovem pode ser uma fornicação. É claro, se o jovem ficar olhando para prostituição, para um monte de coisas na internet, para essas mulheres ou até mesmo as meninas que podem ser, né, olhar para essas coisas aí que tem na internet, que da prostituição, é claro que vai ser levado ao quê? A cometer prostituição. Não que vai vender o seu corpo, mas vai cometer fornicação. Aquele que não é casado vai cometer fornicação. E aquele que é casado vai cometer adultério. Por quê? Porque está olhando, está apreciando aquilo. E nós vamos ver exatamente como aconteceu com Davi. E aqui no nosso resumo da lição, é preciso por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olharmos as pessoas à nossa volta. Nós temos que estar atentos, meus irmãos, a tudo aquilo que está à nossa volta. Nós temos que estar atentos a tudo aquilo que acontece. Nós sabemos que a internet pode ser muito boa, mas até que ponto? Navegar na internet é navegar, não é naufragar nela. E tem muitos jovens que estão naufragando na internet. Isso tem acontecido muito. Porque existe aquele termo navegar na internet, mas tem muitos que estão naufragando na internet, na prostituição, olhando essas coisas, tendo acesso a conteúdos pornográficos. Então, meus irmãos, tudo isso tem prejudicado a vida de muitos jovens. Esse negócio de o jovem ficar vendo e aceitando, né, esses vídeos pornográficos que se mandam, né, porque a gente sabe que manda, meus irmãos, as pessoas mandam. Principalmente os homens, as mulheres também devem mandar. Então, ficar tendo acesso a este conteúdo tem prejudicado a vida de muitos jovens. E aqui na nossa introdução, a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Ou seja, nós somos tentados, hoje o jovem é tentado a ficar fazendo muitas coisas, o homem casado também é. Mas nós sabemos quando a gente é tentado, porque nós temos o discernimento de saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós temos essa consciência de sabermos quando é Deus, quando vai ser benéfico para mim, para a minha vida para com Deus, e quando não vai ser. E aqui no tópico 1, o tempo de guerra ocioso, o homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que na época ele não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. Davi já era um homem experiente, meus irmãos. Isso não quer que a experiência vai fazer com que a gente venha a ser isentos a qualquer coisa. A gente venha a ser imune a qualquer pecado. Não. Com a experiência, a responsabilidade. E nós vemos aqui que Davi, claro, teve experiência para passar por dificuldades, por conseguir vencer as tentações, é ótimo. E a gente tem que colocar, porque quando a gente coloca a nossa experiência em prática, quer dizer que nós estamos exercendo a maturidade. Mas aqui nós vemos que Davi, existiu os tempos de guerra. Aqui na parte 2, um homem de ação. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi acontece em um momento de guerra. Por quê? Porque o homem lá morreu, o rei morreu, e ele mandou os soldados dele lá para prestar condolências. O filho do rei achou que estavam espiando, né, assim,
cortou a barba dele, cortou a roupa deles, e era uma desonra para aqueles homens. Eles voltaram desonrados ali. E quando aquele rei fez isso, já se preparou, olha, então ele provavelmente vai vir contra nós. E começaram o quê? A alugar, a contratar mercenários. E aí a guerra estava instalada. E aqui na parte 3, no tempo que os reis saem para as guerras. Então, o Davi era para estar lá na guerra. Não era para estar em casa no palácio, tranquilo, enquanto seus homens estavam lá. Mas aquele momento de Davi era para ele estar na guerra. Talvez não era para estar batalhando ali na linha de frente, não. Ele poderia estar na retaguarda ali, administrando os exércitos, conversando com o general para poder saber qual era a melhor estratégia. Traçando uma estratégia no campo de batalha para que o seu exército fosse vencedor. E às vezes acontece conosco, para nós estarmos no campo de batalha e muitas vezes a gente quer se afastar. E aí que está o perigo, meus irmãos. Quando a gente se afasta da onde Deus falou para nós estarmos, é um perigo muito grande. Aqui no tópico 2, olhando na direção errada, passeando pelo terraço. E aí, quando nós estamos no lugar onde Deus falou para nós não estarmos, ou seja, não é que Deus falou para que não era para ele estar no terraço, Deus falou porque era para ele estar na guerra. Ou seja, ele não estava no lugar que Deus falou para ele estar. E se ele não estava no lugar que Deus falou para ele estar, com certeza ele poderia estar em qualquer lugar. E em qualquer lugar Deus falou para ele. Deus falou para ele estar ali, não para estar em qualquer lugar. Então aqui ele estava passeando, o certo era estar lá na batalha, mas aí ele estava passeando pelo seu palácio, pelo seu terraço, ali tranquilo, né? O povo tá lá na guerra, tá tranquilo aqui, vou ficar por aqui mesmo, e tá tudo bem, e amém, e tá tudo certo. Aí começa, vamos dizer assim, a degradação do reino de Davi, a degradação da sua vida. Mas Davi era segundo o coração de Deus, sim, era segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. Veja nos salmos que ele escreveu, quanto arrependimento, quanto pesar de coração, quantas vezes ele reconheceu que ele não era nada. Esse é o homem que segundo o coração de Deus, não é um homem que não peca, mas é um homem que pede perdão para Deus quando peca. E aqui nós vemos que Davi, ele pecou contra Deus. E aqui começa, ele passeando pelo terraço, vendo aquela mulher se banhar. Provavelmente aquela mulher estava se banhando ali para se purificar dos seus dias. É uma possibilidade. Alguns dizem que não era para ela estar ali. Mas de que forma que Davi olhou ela? Irmãos, é muito interessante isso. Aqui no comentarista aqui, está falando, né, que não era habitual aquele tipo de situação ali, aquela mulher tomar banho. Mas, irmãos, em contrapartida, se Davi passou por ali, é porque ele sabia que supostamente alguém poderia estar tomando banho ali. Então, por que ele passou exatamente por ali, onde ele sabia que alguém... Então, ou seja, ele estava sendo tentado já, ele foi tentado a ir até aquele espaço onde estava Betseba. E ele cedeu a essa tentação. E o diabo, claro, o diabo muito sábio e muito inteligente, muito poderoso, ele sabendo de algumas situações da nossa vida, de algumas questões que nós temos, ele atrai Davi ao pecado. Quando ele atraiu Davi, a mulher estava tomando banho, claro, nua, e não era qualquer mulher, era uma mulher muito bonita, né? Porque a Bíblia diz que era uma mulher formosa, era uma mulher muito bonita, atraiu Davi. Davi, ele cedeu à tentação, mandou chamá-la, ficou maluco, né? A gente pode usar o linguajar masculino, ficou maluco por aquela mulher. Queria ter, porque ele se achava no direito de tê-la, porque ele era o rei, né? E nós vemos que aqui na parte 2, o adultério foi consumado, ele teve relações com aquela mulher, o adultério foi consumado, o pecado foi consumado, o pecado não ficou solamente de Davi, porque quando a gente imagina qualquer coisa, Jesus falou, olha, aquele que adultera no seu coração já pecou. Mas quando adultera no coração, a gente pode clamar, suplicar, pedir perdão, e mesmo também depois de consumado. Mas depois de consumado é um grau maior. É um grau maior, porque o pecado foi consumado. E muitos só não consumam o pecado que imaginam porque não tem oportunidade. E aí também o pecado também é terrível. Não estou dizendo que o pecado maior é o pecado maior, mas depois que você consuma o ato, aí vem um escândalo. Porque enquanto está na nossa mente, o maior prejudicado somos nós. E nós pedimos perdão para Deus e Deus pode nos ajudar a superar aquilo. Mas quando se consuma o pecado,
outras pessoas são atingidas diretamente, não indiretamente. E foi o que aconteceu. Na parte 3, matando o marido e soldado honrado. Nós vemos, meus irmãos, que um abismo chama outro abismo, como a Bíblia fala, e foi o que aconteceu. Davi, a mulher ficou grávida, falou com Davi, olha, eu estou grávida. E ele colocou Urias, ó Urias, vai lá, deita com a sua mulher, chama Urias. E Urias não foi deitar com a mulher, mas como é que eu posso fazer isso? Os soldados, meus companheiros estão na guerra e eu estou aqui, eu vou deitar com a minha mulher. Não, não vou fazer isso. Ficou na porta do rei. O rei embebedou ele, mas ele ficou na porta do rei. Era um soldado honrado. E outra coisa, não era um soldado adorador de Deus, porque ele era um hitita. Ele era um pagão. Então veja, provavelmente aprendeu a adorar a Deus, mas na sua cultura, né, se a gente fosse colocar, ele era pagão. E aqui nós vemos que ele dá uma aula para Davi de quê? De bom comportamento. Porque ele não quis descer para ter relações com a sua mulher. Ele preferiu ficar na porta do palácio, porque ele não achou justo, não achou razoável fazer isso. Ele fica na porta do palácio. E aí Davi chama ele de novo e fala para ele descer, e aquela coisa toda. E depois Davi fala, faz o seguinte, mandou, meus irmãos, Urias levou a sua sentença de morte nas mãos para Joabe, que estava lá no campo de batalha. Ele não abriu vamos ver o que está acontecendo aqui. O que será que o rei está falando? Não, ele não foi bisbilhoteiro. Ele estava ali a sua sentença de morte. E ele levou a sua sentença de morte até Joabe, que estava lá no campo de batalha. E Davi colocou, olha, coloca aí onde os homens são mais habilidosos, onde o exército é mais forte deles. E assim Joabe fez, e assim aquele homem foi morto. E agora Davi, aquilo que ele fez, né? Um homicídio e um adultério. Veja, meus irmãos, a queda de um homem segundo o coração de Deus. Olha o que acontece com Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que é um homem segundo o coração de Deus, porque se arrepende, mas agora tem um homicídio e um adultério. Irmãos, o pecado não compensa. Não vale a pena nós pecarmos contra Deus, não vale a pena nós desagradarmos o Espírito Santo. Não vale a pena colocar coisas diante dos nossos olhos que desagradam a Deus, que vai nos levar à queda. Principalmente hoje, no meio do jovem, a promiscuidade. Hoje, o jovem não tem mais essa consciência de casar virgem, de se guardar, a menina guardar-se para o seu marido e o homem guardar-se, o menino guardar-se para a sua esposa. Irmão, tem pessoas ainda que têm esse tipo de conduta e é ótimo que tenha, mas são poucos os que o fazem, são poucos os que querem estar na presença de Deus e ter uma vida diante de Deus. E a gente vê aqui na parte 3, consequências da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente e mesmo amando Davi, julgou-o por 3 motivos. Primeiro, o Senhor ungiu Davi e deu a ele posses, bens e reino de Israel. Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Ele matou Urias. Irmãos, começou uma queda livre na vida de Davi. O seu filho se voltou contra ele. A degradação do seu reino. Olha o que aconteceu na sua casa. O seu filho que estuprou a própria irmã. E depois o irmão que matou o irmão. Mas era de mulheres diferentes, mas eram irmãos. O pai era o mesmo, eles eram irmãos. E na cultura daquela época, até a cultura de hoje, quando o homem tem outras mulheres, tem mais de uma esposa, eles são irmãos porque são filhos do mesmo pai. E nós vemos ali que Davi, ele faz isso, né? Ele peca contra Deus e agora vem as consequências. Perceba
que o pecado, ele é cometido, a gente comete o pecado, infelizmente nós pecamos. Claro que a gente sabe aquele pecado que é para a morte e aquele que às vezes são corriqueiros, às vezes esbarra em alguém, fica nervoso com alguma pessoa. Agora tem aqueles pecados que são planejados. E a gente não, e Deus está falando, não faz, não faz. Deus dá todas as possibilidades para nós não fazermos. E mesmo assim, muitas das vezes a gente comete este pecado. Aqui, na parte 2, a espada nunca mais se separará da tua casa. E aí, meus irmãos, o que acontece? A guerra. E Davi tem que travar a maior batalha da sua vida, que é contra o seu próprio filho. O seu filho morreu. Ele tem 2 filhos mortos e uma filha estuprada, desonrada. Por quê? Por causa da queda do pecado. O pecado ele faz isso. O pecado ele traz prazer. Ele dá prazer. Só que o prazer do pecado, o pecado cobra caro. E aí, meus irmãos, vem em cadeias. E aí nós vemos como foi prejudicada a casa de Davi devido ao seu pecado. E aqui na parte 3, o contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tal verdade significa 2 coisas, que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava ao Senhor e que havia sido escolhido por ele para uma grande obra, e que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era homem, sujeito às falhas. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com as coisas que a gente sabe que desagrada a Deus. Não podemos, meus irmãos, ficar flertando com o pecado. Não podemos fazer isso. Não brinque com o pecado, não brinque com o inimigo das nossas... Não vamos brincar com o inimigo das nossas almas. Ele não quer nem saber, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está nem aí, meus irmãos. Ele não gosta da gente. Ele dá um prazer para nós, mas é um prazer momentâneo. E depois, através daquele prazer que nós tivermos, no caso vamos ter, ele vai cobrar caro. E ele cobra caro mesmo. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Nos guardemos, vamos pedir para Deus para nos ajudar, a nos guardar, a nos livrar. E aqui, a nossa conclusão. A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que o momento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda uma história de vida. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais e que podem ser evitados se, ao invés de estar ociosos, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar o nosso olhar naquilo que Deus espera que façamos. Amém? Então vamos nos cuidar, vamos nos guardar e vamos estar preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.